A maior prisão que alguém pode viver é aquela que ninguém vê. Não tem grades, não tem paredes, mas está ali, presente, o tempo todo, na mente agitada, nas emoções que explodem, nos pensamentos que nunca param. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar sempre começando, mas nunca indo até o fim. De ter ideias, metas, vontades, mas ser vencido, dia após dia, pela preguiça, pelo medo, pela procrastinação. Isso acontece quando deixamos a mente no controle e esquecemos que a mente não é nossa dona, é nossa ferramenta. Os estoicos sabiam disso há milhares de anos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E Sêneca, sempre direto, dizia: a vida é longa o suficiente. Se você souber, usá-la bem. Usar bem a vida começa com dominar a mente. E dominar a mente exige disciplina. Mas aqui vai uma verdade que muita gente não quer ouvir. Disciplina não é castigo, é liberdade. Liberdade de não reagir impulsivamente. Liberdade de não se deixar levar pelo que os outros pensam. Liberdade de não viver no automático, como se você fosse um espectador da própria história. Neste vídeo, eu quero te mostrar como o estoicismo pode te ajudar a construir uma rotina mental forte, silenciosa, mas poderosa. Uma mente que não se rende à ansiedade, ao caos nem às armadilhas do ego. Aqui no canal Mente Inabalável, toda semana você encontra reflexões que não servem só para pensar, mas para viver com mais clareza, força e propósito na prática. Então, se você sente que está pronto para parar de ser empurrado pelos ventos e começar a construir sua própria direção, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque a mudança começa dentro de nós. E se você dominar sua mente, você domina sua vida. Disciplina. Uma palavra simples, mas que carrega um peso que poucos estão dispostos a sustentar. E, no entanto, ela é a chave, a ponte silenciosa entre o que você quer ser e o que você realmente se torna. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há motivação, mesmo quando tudo em você pede para adiar, fugir, fingir que não é com você. E é justamente nesse ponto em que a maioria desiste, porque confundem vontade com compromisso. Mas a verdade é que se você só age quando está motivado, então você não tem disciplina. Você tem sorte quando ela aparece. Vivemos num tempo em que somos bombardeados por estímulos a cada segundo. Redes sociais, notificações, vídeos curtos, promessas de prazer instantâneo. Tudo isso foi desenhado para capturar sua atenção e sequestrar seu foco. E sabe o que acontece quando você se deixa levar por isso todos os dias? Você se desconecta de si. Você se enfraquece por dentro, porque está entregando o comando da sua vida para algoritmos que não se importam com você, para vícios mentais que sugam sua energia antes mesmo de o dia começar. A disciplina é a arte de resistir ao que é fácil e escolher o que constrói. É acordar e ir treinar mesmo sem energia. É estudar mesmo quando a cabeça quer descanso. É ficar em silêncio quando sua impulsividade quer gritar. É ser fiel ao que você disse que faria, mesmo quando ninguém está olhando. Não há nada mais revolucionário hoje do que alguém que sabe focar, porque enquanto todos estão distraídos, você constrói. Enquanto todos estão buscando a próxima dose de dopamina barata, você planta raízes fortes, que vão sustentar você quando os ventos da vida vierem com força. E é isso que separa quem quer mudar de quem realmente muda. Todo mundo quer ter mais foco. Todo mundo quer ser mais forte, mais respeitado, mais autêntico. Mas poucos querem pagar o preço de abrir mão do conforto para isso. E a realidade é que a disciplina não aparece de forma mágica. Ela é cultivada no desconforto. Ela cresce cada vez que você escolhe o que é certo, ao invés do que é fácil. Cada pequena vitória contra si mesmo é uma pedra colocada na construção da sua mente inabalável. E essa construção é diária, é interna e é só sua.
Se você quer liberdade verdadeira, comece aqui, dominando a si mesmo. E o primeiro passo para isso é através da vigília interna, o olhar do guerreiro silencioso. Você não pode mudar o que você não percebe, e talvez por isso tantas pessoas repitam os mesmos padrões, caiam nos mesmos erros, se sabote todos os dias sem nem se dar conta, porque estão ocupadas demais com o barulho lá fora e esquecem de observar o que acontece aqui dentro. A vigília interna é o hábito diário de observar seus próprios pensamentos. É se tornar o vigilante da sua mente, o guardião dos seus impulsos. Marco Aurélio fazia isso religiosamente. Ele escrevia todos os dias em seu diário, não para o mundo, mas para si mesmo. Era um imperador, mas se via como um aprendiz diante da própria mente. Ele dizia: a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. O que você pensa o dia todo molda quem você é. Se você acorda já reclamando, alimenta o caos mental. Se você não vigia os pensamentos negativos, eles tomam conta como ervas daninhas num jardim abandonado. E o problema não é sentir raiva, dúvida, ansiedade. O problema é deixar que esses sentimentos conduzam sua vida sem controle algum. O estoico não é alguém que não sente, é alguém que sente, mas escolhe como agir. E isso só é possível com a prática da vigília interna. Uma mente inabalável se constrói no silêncio. No momento em que você senta consigo mesmo e pergunta: por que eu estou reagindo assim? Esse pensamento me ajuda ou me sabota? O que eu posso controlar hoje? É esse tipo de pergunta que afia a consciência. E quanto mais você se observa, menos refém se torna dos impulsos. Você deixa de ser um reator e passa a ser o autor da sua jornada. Vigiar a mente é um ato de coragem, porque você vai descobrir coisas que preferia não ver. Vai perceber quantas vezes se auto-engana, quantas desculpas inventa para não agir, mas só quem olha com honestidade para dentro tem chance de crescer de verdade. E aqui vai um exercício estoico simples, que pode mudar a forma como você começa os dias. Logo pela manhã, antes de pegar o celular ou se envolver com o mundo externo, pergunte a si mesmo: o que depende de mim hoje? Que tipo de pessoa eu escolho ser nas próximas horas? Essa pequena pausa, esse instante de lucidez, pode mudar toda a direção do seu dia, porque enquanto a maioria vive no piloto automático, reagindo ao acaso, você escolhe agir com intenção. Isso é o começo de uma mente forte. Isso é o início da liberdade. A maior ilusão do nosso tempo é essa ideia vendida de que liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, como se a ausência de limites fosse o auge da vida plena. Mas o que ninguém conta é que esse tipo de liberdade, sem direção, sem esforço, sem disciplina, se transforma aos poucos numa prisão invisível. E o mais perigoso, confortável. É aí que mora o engano, porque você sente que está no controle. Mas quem decide suas ações é o hábito de adiar, a preguiça camuflada, o vício de prazer imediato. A cada pequena concessão que você faz, para a sua mente indisciplinada, você se torna refém. Refém das notificações, refém da procrastinação, refém da própria falta de estrutura. Você vai cedendo em pequenas coisas, achando que não tem problema, até que um dia percebe que não consegue mais comandar nem a si mesmo. Marco Aurélio disse certa vez: não se entregue ao acaso, haja com propósito, comande a si mesmo. E é exatamente isso que está faltando para muita gente: propósito e comando. A liberdade real não está em fazer tudo o que se quer, mas sim em ter o poder de dizer não para aquilo que te enfraquece. Liberdade é olhar para uma tentação, seja ela o conforto de não agir, a vontade de explodir, o impulso de desistir, e ainda assim escolher o que é certo. O homem verdadeiramente livre é aquele que domina sua mente, não aquele que vive arrastado por ela. Sem disciplina, a mente se torna um campo de batalha onde você perde todos os dias, silenciosamente. Porque não há prisão maior do que depender da vontade para começar, depender da motivação para continuar, depender do ambiente para fazer o que tem que ser feito. A ausência de disciplina constrói um tipo de fracasso
que não se nota de imediato. Ele vem de mansinho. Uma tarefa que você não terminou, uma meta que você abandonou, uma promessa que você fez para si mesmo e não cumpriu. No começo, parece inofensivo, até que vira padrão, até que vira você. O estoicismo nos ensina que viver bem é viver em harmonia com a razão. E razão alguma existe em se deixar escravizar pelos próprios impulsos. A mente indisciplinada é barulhenta, ansiosa, dispersa. Já a mente treinada na disciplina é calma, focada e por isso poderosa. Ser livre não é viver sem regras. É construir, por meio da disciplina, a estrutura que vai te levar a ser quem você nasceu para ser. Agora, você vai aprender na prática como construir uma rotina mental forte. Fortalecer a mente não é um evento, é um hábito. Não é algo que acontece de vez em quando tudo está bem ou quando a motivação aparece. A mente se fortalece na repetição silenciosa, no esforço que ninguém vê, na disciplina que você impõe sobre si mesmo. E uma das práticas mais poderosas que os estoicos nos ensinaram para isso é a preparação mental diária. Todas as manhãs, antes de entrar no caos do mundo, sente-se por alguns minutos. Respire fundo. Antecipe os desafios. Epicteto chamava isso de premeditação dos males. É olhar para o dia à frente e aceitar de antemão que ele não será perfeito. E mesmo assim, você estará pronto. Diga a si mesmo: hoje, pessoas vão tentar me irritar. Vou enfrentar contratempos, atrasos, falhas, mas não serei abalado. Minha paz não depende do mundo. Ela é minha responsabilidade. Essa prática te tira da posição de vítima dos acontecimentos e te coloca como autor da sua própria resposta. Você não controla o que vai acontecer, mas pode escolher como vai reagir. Essa consciência cultivada diariamente transforma sua postura diante da vida. Sêneca ensinava que a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E é exatamente isso que estamos perdendo na era do conforto rápido. Hoje, qualquer desconforto parece um absurdo, mas é justamente ele que te molda. É no incômodo de acordar cedo, no esforço de treinar quando não se quer, no desafio de manter o foco num mundo de distrações, que a sua mente se arma, se fortalece, se torna inabalável. Quer construir uma mente forte? Comece com o simples. Todos os dias estabeleça 3 ações inegociáveis, 3 compromissos com você mesmo que serão cumpridos, aconteça o que acontecer. Pode ser um treino, um capítulo de leitura ou 1 hora sem celular. Não importa o tamanho, importa a constância. Importa o respeito por aquilo que você prometeu a si mesmo. Tenha horários fixos para o essencial: o sono, o exercício, a leitura. Você não precisa de uma rotina rígida, mas precisa de pilares sólidos. Quando você sabe o que é prioridade, o resto se ajusta. E talvez o mais difícil, mas também o mais transformador, seja aprender a fazer silêncio. Não o silêncio do ambiente, mas o da mente. Reduza o ruído. Elimine o excesso de notificações, de estímulos, de distrações. A mente não foi feita para estar constantemente exposta a tudo. Ela precisa de espaço para refletir, processar, escolher. Uma rotina mental forte nasce quando você decide parar de viver no automático. Quando você escolhe, todos os dias, construir uma estrutura que vai te manter firme, mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar. A verdade é que muitas pessoas querem ter uma mente forte, mas continuam alimentando a mente fraca. Passam o dia consumindo notícias negativas, se comparando nas redes sociais, assistindo conteúdos que só reforçam inseguranças, ansiedade e distração. E aí, quando se veem diante de um desafio real da vida, não tem estrutura emocional para lidar. Porque a mente, assim como o corpo, precisa de nutrição, e tudo o que você consome é alimento ou veneno. Sêneca pregava que é uma grande alma, a que não se deixa abalar pelas adversidades. Mas essa força não surge do nada. Ela é construída dia após dia, pelas escolhas que você faz, especialmente aquelas que ninguém vê. Você decide o que entra na sua mente.
Você decide quem influencia sua visão de mundo. Você escolhe se vai encher sua cabeça de conteúdo vazio ou se vai se nutrir de sabedoria, reflexão e propósito. O que você consome está moldando quem você está se tornando. Se você quer domínio mental, precisa começar por aí. Troque o excesso de redes sociais por momentos de leitura. Ao invés de ficar vendo a vida dos outros, mergulhe em conteúdos que te ajudem a compreender a sua. Ao invés de alimentar pensamentos negativos que só te jogam para baixo, escolha aquilo que te eleva. Isso não é sobre virar um monge ou se isolar do mundo. É sobre entender que se você não escolher o que alimenta sua mente, o mundo vai escolher por você. E o mundo não está preocupado com o seu equilíbrio. O mundo quer sua atenção, quer que você consuma sem pensar. E é por isso que só os fortes conseguem parar, pensar e romper esse ciclo. Lembre-se, tudo que você vê, escuta e lê está moldando a sua mentalidade. E uma mente fraca nunca vai sustentar uma vida forte. Proteja o que entra. Filtre. Escolha. Porque a mente inabalável começa quando você para de dar energia ao que não te constrói. No fim das contas, o maior campo de batalha é invisível. Ele está entre aquilo que você sente e o que você escolhe fazer. E todos os dias, sem exceção, você está sendo testado. A tentação de procrastinar, de reagir com impulsividade, de voltar para os velhos hábitos, tudo isso bate à sua porta silenciosamente. E só você pode decidir se vai ceder ou se vai se manter firme. O estoico não busca uma vida sem dificuldades. Ele busca ser o tipo de pessoa que permanece inabalável diante delas. Ele entende que tudo o que foge do seu controle é terreno neutro e que o que importa mesmo é como ele responde, como ele age, como ele escolhe pensar. Então que esse vídeo não seja só mais um conteúdo que você assiste. Que seja um ponto de virada, um momento de decisão. Porque ou você continua sendo dominado por uma mente fraca, ou escolhe, aqui e agora, dar os primeiros passos para dominar sua mente e construir uma vida de verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu essa mensagem. Então agora é a sua vez de colocar em prática. Escolha uma ideia desse vídeo e comece hoje. Porque a mente inabalável não nasce, ela se constrói. E a construção começa agora. Se esse conteúdo te fez refletir, te tocou de alguma forma, se inscreve aqui no canal Mente Inabalável e ativa o sino das notificações. Toda semana, você vai encontrar aqui ferramentas, ideias e reflexões para fortalecer sua mente e viver com mais propósito. Até o próximo vídeo.